Meus amigos, estamos recebendo aqui no nosso estúdio a deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, Larissa Gaspar. Visita hoje o município de Xeramobim em atividades. Também, acho que a senhora vai em Quixadá também, né, hoje, né, deputada? Vou sim. Visita também o Sertão Central e passa aqui no nosso estúdio para conversar um pouquinho sobre o mandato e sobre as atividades. Deputada, muito boa tarde, seja bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde, é uma alegria estar participando aqui da programação da TV Sertão. Obrigada aí pelo convite. Rapaz, a senhora trouxe até chuva, rapaz, uma chuva medonha. Naís, toda vida que eu vou para o interior eu levo chuva. Se estiver precisando, pode me chamar, viu? Ai. Cuidado, senão você vai querer levar. Pois então. Deputada, como é que estão as coisas? Como é que começou esse 2024, o mandato da senhora na Assembleia Legislativa? Como é que tem sido as atividades parlamentares na Assembleia depois desse reinício, né, de mais uma legislatura? Estamos lá a todo vapor, né, apresentando nossas proposições, participando dos debates no plenário e sempre também com o pé junto à população. Eu tenho uma característica de um parlamentar que tem uma atuação dentro e fora do parlamento, então a gente está sempre visitando as comunidades, fazendo as cobranças necessárias, sobretudo a Prefeitura de Fortaleza, tendo em vista que fui vereadora da capital e que a cidade realmente está numa situação de muito abandono, as áreas periféricas, sobretudo, enfrentando problemas graves que poderiam ter sido amenizados se houvesse uma manutenção permanente, se houvesse ações preventivas. Então, estamos lá a todo vapor, participando aí também do processo das eleições, na discussão da nossa pré-candidatura a prefeito de Fortaleza. Eu sou um dos nomes que está sendo cotado para enfrentar essa disputa e a gente está aguardando também um momento de definição, né, do nome que melhor vai representar esse projeto. E nesse mês de março em especial, muita atividade, porque a gente tem uma luta reconhecida em defesa das mulheres e são muitas atividades, muitos debates, muitas palestras, muitos atos de rua, entrevistas. Então, a gente se desdobra aí na agenda para poder dar conta, mas é sempre muito satisfatório, né? Saber que a população reconhece o nosso trabalho, que é a nossa presença para a gente participar desses momentos. Deputada, e a senhora também tem se notabilizado no seu mandato por acompanhar de perto a situação de Fortaleza e tem feito duras críticas à gestão do prefeito Sarto. E, falando desse período de chuvas, Fortaleza sempre se encontra com os mesmos problemas. Eu sou de um pedaço ali da Fortaleza, da Aerolândia, que vivi na infância e até hoje meus parentes moram por lá, sofrem com essa situação. Aqueles alagamentos num bairro que sofre há muitos anos com isso. E a cidade de Fortaleza choveu, fica em toda aquela situação. A senhora tem acompanhado, como é que pensa numa cidade do tamanho de Fortaleza com esses problemas básicos que ainda acontecem? Eu acho que falta priorizar o bem comum, sabe? Eu acho que acontece problema quando chega a chuva, acontece, mas você pode minimizar muito os resultados, as consequências. Essa prefeitura não investiu em manutenção, por exemplo, das nossas lagoas. Não teve limpeza das lagoas, não teve limpeza dos corpos hídricos da cidade, tá? Tudo entupido, né? Não teve manutenção da rede de drenagem, desobstrução, ações básicas que você poderia fazer, e hoje em dia você tem tanta tecnologia, tanta iniciativa inovadora que você pode estar trazendo, por exemplo, aquelas telas ecológicas que se coloca nos bueiros para evitar que o resíduo entre dentro das galerias de água pluvial e cause, né, esses extravasamentos, esses alagamentos que são muitos transtornos para a população. Então, assim, você não teve um investimento na infraestrutura básica da cidade, da rede de drenagem, da limpeza das lagoas, um trabalho de educação ambiental efetivo. E não podemos esquecer que foi implantada uma taxa do lixo, onerando muito o peso financeiro em cima da população. E você não vê resultado dessa taxa do lixo. Pelo contrário, a cidade parece que está cada dia mais suja, mais pontos de lixo se formando. E isso é fruto de uma omissão do Executivo também. Porque, você pode dizer, mas aí é o cidadão que coloca o lixo na rua. Beleza, mas ele pode ser autuado pelo descarte irregular de lixo. E a prefeitura tem monitoramento dos pontos de lixo. E ele também precisa ser objeto de um trabalho efetivo de educação ambiental
por parte da prefeitura. De que adianta ter ecoponto se a população não sabe ainda separar o seu resíduo? Então, tudo isso é uma responsabilidade da administração e a gente não tem visto atuação nesse sentido, de ampliar a rede de drenagem, de desobstruir, de garantir uma limpeza permanente das nossas lagoas e demais corpos hídricos para que as águas possam escoar, de implantar calhas nas ruas, coisa básica da engenharia, para que a água possa seguir um curso e não se avolumar dentro das casas das pessoas. Esse é um fator assim, preponderante para Fortaleza, porque a senhora falou sobre a taxa do lixo e era justamente a segunda pergunta que eu ia fazer. Se o fortalezense tem mais essa taxa, tem mais esse encargo e os problemas continuam os mesmos, de que serve então essa taxa? Serve para aumentar a arrecadação da prefeitura, principalmente durante um ano de eleição. E o pior, o prefeito ainda vinculou o pagamento do IPTU ao pagamento da taxa do lixo. Se você tiver dinheiro para pagar só o IPTU, você não vai poder pagar, porque você está sendo obrigado a pagar junto o boleto do IPTU e o boleto da taxa do lixo. Até chamar a atenção aí também das organizações de defesa dos consumidores para que tomem também providências com relação a isso. Um vereador de Fortaleza entrou com uma iniciativa junto ao Poder Judiciário, mas é preciso denunciar essa cobrança abusiva da Prefeitura de Fortaleza de vincular esses dois tributos quando eles poderiam perfeitamente ser cobrados separadamente, né? Que é o correto, é como deveria ser. Então, você tem uma oneração exorbitante no bolso da população e você não tem a contraprestação desse serviço. Não tem uma inovação da Prefeitura de Fortaleza, por exemplo, no que se refere à coleta seletiva, no que se refere à inclusão socioeconômica dos catadores. Não tem nada de novo, nenhuma nova tecnologia para enfrentar a questão do resíduo sólido, do lixo na cidade, nada. É só uma taxa sendo paga pela população e os montes de lixo se acumulando até em frente a ecoponto. Você tem ponto de lixo em frente a vários equipamentos públicos, o que é inadmissível, em frente à praça, em frente à escola, em frente a posto de saúde e em frente a ecoponto. Então, assim, só está servindo como um mero instrumento de arrecadação, a taxa do lixo. Deputada, a senhora é pré-candidata, é uma das, né, que tem seu nome posto nessa pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza. Como é que a senhora imagina a cidade tendo essa possibilidade de ser escolhida como candidata do Partido dos Trabalhadores nesse ano de 2024? Como é que a senhora imagina a cidade de Fortaleza nessa possível construção, não só do seu nome, mas também, se o nome da senhora for escolhido, que plano a senhora tem para a cidade de Fortaleza? O que a senhora pensa que faria diferente do que está posto hoje? Eu tenho dito que para velhos problemas é preciso de novas ideias e a gente se coloca justamente nesse lugar, né, de trabalhar para construir uma outra Fortaleza, uma Fortaleza que enfrente o seu principal problema, que é a desigualdade extrema. Fortaleza é considerada pela ONU a quinta capital mais desigual do planeta. Então, é uma coisa muito estarrecedora. Você tem pouquíssimas pessoas com uma alta concentração de renda e a maioria da população vivendo com quase nada, distribuída em 856 assentamentos precários, e você precisa realmente de ter dentro de si um compromisso social com a mudança de vida do nosso povo. E isso passa por várias questões. Isso passa pelo que nós estávamos falando há pouco, de investimento em infraestrutura básica, né, de garantir uma grande operação de ampliação e desobstrução da rede de drenagem, de esgotamento sanitário, de implantar um modelo de coleta seletiva que você pode estar gerando renda para a população, pode estar fortalecendo e melhorando a condição de vida dos catadores, que ainda é tão vulnerabilizada, enfrentam tantas dificuldades, tantas privações. É você garantir um transporte público eficiente. Hoje, Fortaleza tem o quarto pior tempo de espera. As pessoas demoram 1 a 2 horas na parada de ônibus para pegar a condução. É inadmissível, tendo em vista o aumento da passagem que o Sarto fez, quando prometeu durante a campanha que não ia aumentar, descumpriu a sua promessa, aumentou a passagem e concede todos os anos subsídios milionários para as empresas de transporte coletivo. Então, não justifica você ter uma frota sucateada, ônibus velho, sem ar-condicionado, né, e uma superlotação, um tempo de espera enorme, tanto nas paradas quanto nos terminais. Então, tem que ter uma auditoria no transporte coletivo, aumentar a frota, substituir a frota, né, garantir um congelamento da passagem, avançar
na implementação também de uma tarifa zero, principalmente começando aí pelos estudantes, né, pelas pessoas que estão desempregadas e sendo todos os dias, né, de segunda a segunda, pegando os feriados, não como essa proposta que ele fez agora, que só beneficia o estudante com uma passagem de ida e volta da escola só em dias de semana, né? Isso não é passe livre, isso é gratuidade no transporte escolar. Então, a gente está discutindo aqui um passe livre, porque as pessoas também precisam ter acesso ao lazer, ter acesso à cultura, e o deslocamento vai servir também para isso. Fortaleza precisa de um grande programa habitacional, né? Pensar a construção de moradia digna para o nosso povo, implementar melhorias habitacionais, que é algo que se fala já há bastante tempo, mas você não vê a execução disso nas periferias de Fortaleza. Tem pessoas que vivem em casas que não têm banheiro. Outro dia eu fui visitar uma ocupação no Passaré e as pessoas tinham que fazer suas necessidades num saquinho e descartar, sabe Deus como. Então, assim, falta o básico, né, para que as pessoas possam viver com o mínimo de dignidade. Um compromisso importante também que eu defendo que o PT assuma é a universalização do acesso à creche. Fortaleza tem apenas 30% das suas crianças em creches e é fundamental garantir o acesso à educação na primeira infância por conta do desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento motor, as habilidades sociais, as conexões neurais que se estabelecem nesse momento da vida e que são fundamentais para a formação, para o desenvolvimento humano. Então, nossas crianças têm o direito e precisam estar nas creches, até para que as mães possam trabalhar também, né? Isso reflete diretamente na questão da autonomia das mulheres. Acho que Fortaleza também precisa de um grande programa de geração de mão de obra, criar cooperativas, frentes de trabalho nos bairros para a manutenção de serviços básicos, poda, supressão de árvore, capinação, ligação à rede de água e esgoto, são serviços que podem ser feitos pelos trabalhadores daquela localidade, que pode ser pago em moeda social, que vai fomentar o desenvolvimento da economia local, que vai gerar riqueza para o território, que vai permitir que haja uma requalificação do território vulnerável, e isso contribui para tudo, não só para o bem-estar da população, mas para a paz, para o enfrentamento à violência, o sentimento de pertencimento, de coletividade. Então, tem muita coisa para a gente fazer. Tem a retomada dos investimentos na política de proteção social, que se perdeu em Fortaleza ao longo do tempo. Você não teve ampliação de CRAS, de CRES, de centros de acolhimento às pessoas em situação de rua. Tem a retomada da política de saúde. A saúde de Fortaleza está um caos. Hospitais fechados, emergências fechadas, postos de saúde fechados para a reforma que não termina nunca. Então, assim, uma incompetência, né, no trato mais básico da administração, fiscalizar e exigir o andamento de uma obra. Tudo tem começo, meio e fim, mas as obras em Fortaleza não terminam nunca, né? O prazo assim, se estende de uma forma absurda, prejudicando a população, tirando o seu direito à saúde. Posto de saúde falta dipirona, para você ter uma ideia, falta os medicamentos básicos. Então, assim, tá uma situação bem difícil. O prefeito vende o céu da cidade, construir super prédios, violando toda a legislação ambiental, contribuindo diretamente para o aquecimento da cidade, para as altas temperaturas, e isso se reflete também em enchentes, e aí depois instala de uma forma que para mim é ridícula, xiringador em algumas esquinas da cidade para dizer que isso vai amenizar a temperatura. Isso é brincar com a inteligência do povo de Fortaleza. O sujeito acaba com toda a ventilação da cidade, permitindo que se construam super prédios, e depois vem querer apresentar como solução do problema um xiringador na esquina de uma rua. Então, assim, não dá. E é momento, nós do Partido dos Trabalhadores, né, temos esse compromisso, essa responsabilidade de apresentar uma candidatura que enfrente, né, todo esse drama que o nosso povo tem sofrido. Deputada, enfrentar uma candidatura como essa em Fortaleza não é fácil, né? Vamos imaginar que a senhora seja escolhida dentre os pré-candidatos. A senhora vai ter como adversário para uma disputa como essa o prefeito de Fortaleza, Zé Sarto, e a gente tem percebido essa guinada do Sarto, com essa saída do CID, essa confusão do PDT que foram para o PSB, essa guinada meio para centro-direita. Na Câmara a gente vê essa verborragia dos discursos que às vezes, ai, vergonha aquele discurso daqueles vereadores de Fortaleza. E tem também a direita mesmo, né? E aí eu estou falando de André Fernandes, Carmelo Neto, ou seja, essa turma, Wagner. Capitão Wagner, eu estou falando dessa galera mais ligada ao bolsonarismo. Não vai ser parada fácil, né? A senhora está disposta a enfrentar esse debate com essa turma?
Com certeza, eu me sinto muito preparada porque conheço Fortaleza, fui vereadora por 2 mandatos da nossa capital, fui reeleita como a vereadora mais votada do PT na cidade, fui eleita agora como deputada a mais votada em Fortaleza, então conheço a cidade, percorri as periferias da cidade, sei os problemas que a cidade enfrenta e sei também como trabalhar para buscar as soluções necessárias de modo a garantir melhores condições de vida para o nosso povo. Então, não tenho nenhum medo, né, de enfrentar a candidatura do Sarto, conheço bastante a gestão e sei que a gente pode sim apresentar boas propostas para superar todo esse mal feito que ele tem feito por Fortaleza, digamos assim. E com relação às candidaturas bolsonaristas, a gente tem um lado na história, né? Sempre estive do lado do campo progressista, esse alinhamento do PDT com o bolsonarismo em Fortaleza não é novidade, só não vê quem não quer, porque os vereadores historicamente ligados ao capitão Wagner e ao projeto bolsonarista estão bem alinhados com a Prefeitura de Fortaleza, têm seus terceirizados, têm seus nomeados na gestão do Sarto, votaram favoráveis a um título de cidadão para Bolsonaro, aprovaram uma nota de repúdio à fala do Lula condenando o genocídio em Gaza. Então, você vê por essas atitudes qual é o caminho que eles escolheram. E para nós é muito tranquilo enfrentar o bolsonarismo, porque nós sempre fizemos isso. Nós sempre denunciamos o desgoverno Bolsonaro, a destruição das políticas sociais, os ataques, à pessoa humana, o ataque às mulheres, às populações LGBTQIA+, às pessoas negras, as mentiras construídas e disparadas na internet para tentar fazer a cabeça das pessoas. Então, a gente está preparado para fazer o enfrentamento tanto da gestão do Sarto quanto do projeto bolsonarista. Perfeitamente. Deputada, e como é que estão as discussões no Partido dos Trabalhadores com os outros nomes também que apresentam a sua pré-candidatura? Além da senhora, tem a deputada federal Luiziane Lins, o Guilherme Sampaio, o Arthur Bruno, o deputado presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Como é que está essa discussão hoje dentro do partido para a escolha desse nome, né? Como é que isso vai acontecer? Isso vai ser realmente a executiva estadual que vai decidir? Vai ter a plenária? Não vai ser? Serão os filiados do partido? Os prazos já estão bem próximos, né? Como é que isso vai se definir? Bom, no final do ano passado, a gente teve uma deliberação consensual que foi adiar o prazo de definição do nome, né? Que foi em novembro para a maioria das cidades, onde o PT está disposto a disputar Foi até a um pedido do Prefeitura governador, Municipal. Né? Isso. E aí houve a deliberação desse adiamento para março. Né? Então, estamos em março. Mês passado, nós tivemos uma reunião, todos os 5 pré-candidatos, com nossos dirigentes nacionais, a presidenta Gleisi, coordenador do GTE Nacional, onde a gente colocou as razões das nossas pré-candidaturas e foi solicitado pela direção do partido e do GTE que a gente pudesse acelerar o processo de diálogo para ver qual caminho será apontado. Primeiro, se a gente vai chegar a um consenso entre nós e definir um nome. Segundo, se a gente vai fazer uma disputa interna. E, optando pela disputa interna, qual seria o mecanismo? O encontro de delegados ou as prévias, que muitos de nós têm defendido o encontro de delegados porque ele dá mais possibilidade de debate de ideias, de proposições para a cidade, diferente para as prévias, que é aquela eleição ali mesmo, todos os filiados votando num ou no outro candidato. Então, a gente está ainda com essas questões para serem deliberadas. Inclusive, eu defendi na reunião do GTE que haja um diálogo, um momento entre nós, pré-candidatos, e as nossas principais lideranças políticas no estado do Ceará, que são o governador Eumano de Freitas e o nosso ministro Camilo Santana. Acho que a gente precisa desse momento para fazer um fechamento, definir qual vai ser a nossa estratégia e ir para a rua espalhar essa pré-candidatura para que ela possa ser vitoriosa. Mas tem um prazo certo já, não? Não tem um prazo definido, eu penso que até o final de março a gente deva chegar a esse nome. E o nome escolhido, todo mundo caminha junto para a construção dessa candidatura? Eu não posso falar por todos, mas falando por mim, com certeza, é o que eu tenho defendido, que
a gente construa uma unidade. Acho que a cidade de Fortaleza, mais até do que o próprio partido, precisa dessa unidade. Eu penso que é o sentimento que está permeando o coração de todos os companheiros e companheiras, né? Eu tenho conversado com Guilherme, a Evandro, que estão mais próximos ali na Assembleia, Arthur Bruno também, estive com a deputada Luiziane, e também eu acho que nós iremos caminhar, sim, para a construção de um consenso, para a gente ter uma candidatura forte, né, que vai fazer essa unidade interna, mas também que vai buscar trazer o maior número de aliados possíveis para a gente derrotar a gestão desastrosa do PDT e derrotar o bolsonarismo em Fortaleza. A senhora sabe que não só o Partido dos Trabalhadores tem interesse também nessa candidatura, mas também os outros partidos da base do governo, como, por exemplo, até mesmo o PSB, que agora ganhou esse fôlego com a chegada de Cid Gomes e o seu grupo. Como é que tem sido essas discussões com os outros partidos da base também? É também do interesse deles participar do jogo político lá em Fortaleza? Como é que consegue controlar interno o partido e também discutir ao mesmo tempo com os outros partidos da base essa candidatura? Sim, esse diálogo tem sido feito, né? As siglas têm estado juntas em muitos momentos, fazendo esse debate. Acho que está todo mundo muito amadurecido, né, para essa perspectiva de o PT ter realmente a cabeça dessa chapa que vai disputar a Prefeitura de Fortaleza, mas é um diálogo constante, um diálogo permanente, até o momento de fechamento final, dentro dos prazos estabelecidos pelo calendário da Justiça Eleitoral, mas esse diálogo ele tem acontecido e está todo mundo com esse mesmo espírito, né, de construir uma ampla unidade para derrotar a gestão do Sarto e também o bolsonarismo. A senhora não acha que a eleição de 2022, essas marcas do que a gente viveu, pode trazer ainda alguns resquícios de cicatrizes nessa eleição de 24, não? Eu acho que as cicatrizes elas já estão postas, né? Quem não conseguiu processar isso daí, paciência, a gente deseja maturidade, eu acho que tem que seguir, né? A política não para a gente consertar ou reconstruir as nossas questões, então você tem que seguir adiante e é o que eu falei, a cidade de Fortaleza precisa, né, para todas as áreas que você olha, eu citei algumas aqui, educação, saúde, moradia, direitos humanos, mobilidade urbana, meio ambiente, em todas as áreas para onde a gente olha, de tudo aquilo que constrói uma cidade, você vê graves problemas que precisam ser enfrentados com urgência. Então, as pessoas estão vendo e estão sentindo isso na pele. Todo mundo está saindo de casa para trabalhar e nem os sinais, os semáforos funcionam em Fortaleza. O prefeito não tem capacidade de manter os semáforos funcionando. O prefeito não tem capacidade de fazer supressão e poda de árvore. Foi preciso uma fatalidade acontecer, previsível, para que a prefeitura se alerte e cumpra com o seu papel mais básico de suprimir uma árvore que está para cair, tendo pedido da população formalizado para que se retirasse aquela árvore devido ao risco. A prefeitura se fez de morta e, com isso, veio a causar a morte de uma mulher. Passava pelo local, a árvore caiu no muro do equipamento da prefeitura, CSU do José Walter, que, por sua vez, caiu em cima da mulher. E ela veio perder a vida, quer dizer, é uma gestão que não tem condição de continuar, né? E a gente precisa construir essa aliança com maturidade, dialogada, consensuada, para que a gente possa superar esse momento tão ruim que Fortaleza está vivendo. Deputada, ao tempo que a senhora também discute Fortaleza, no mandato também tem um pé no interior e também nesse mês de março vai fazer algumas visitas e uma delas aqui que Xaramubim discutindo, sobretudo, claro, a data importante do mês de março, o mês em que a gente celebra a data do dia 8, o Dia Internacional da Mulher, e muitas atividades aqui pela região. A senhora vai estar no Quixadá daqui a pouco, não é isso? E hoje teve atividade aqui, não foi isso? Isso mesmo. Apesar desse nosso compromisso bem importante, significativo com Fortaleza, a gente tem também a nossa responsabilidade com todo o estado do Ceará. Nosso mandato está de portas abertas para todos os municípios. E esse mês de março é um mês bem importante para a gente, são muitos pedidos, muitas solicitações. Hoje a gente começa a semana aqui no Sertão Central, na terrinha dos meus pais, Quixeramobim, participamos de um debate muito bom na escola estadual. Fiquei encantada com a participação dos jovens. Essa escola, inclusive, recebeu um prêmio, selo antirracista, via a exposição que os estudantes fizeram. Está inaugurando também a prateleira Maria da Penha, então a gente fica muito feliz, muito orgulhosa de ver esse engajamento, né, da comunidade escolar, dos nossos jovens.
trazendo essas pautas que são fundamentais para a gente construir uma sociedade mais igual. E agora à tarde estou indo para Quixadá também participar de um debate sobre empoderamento feminino, enfrentamento à violência política de gênero na sede da OAB, e depois vou visitar também uma instituição do terceiro setor que tem feito um trabalho importante com crianças e adolescentes lá em Quixadá. Deputada, seja sempre muito bem-vinda aqui à nossa Sertão TV. Muito obrigado pela entrevista. Até a próxima. Eu que agradeço pela oportunidade e um grande abraço aí para todo o povo de Quixeramobim e de todo o Sertão Central. Contem com o nosso mandato.